Oi pessoal, aqui é a Raíssa Mia, professora de grafite. Eu dei aula para vocês, ou para alguns de vocês, no Complexo Cultural Samambaia. Aqui foram alguns dos painéis que a gente criou, as alunas criaram com o meu apoio. E agora, como a gente está em período de isolamento, nós não vamos ter essa vivência externa, mas a gente vai continuar trabalhando nossa criatividade, cultivando a nossa criatividade. E vai vir aí mais alguns vídeos para ajudar vocês nesse processo. Olá pessoal, eu sou a Raíssa Mia, artista e professora de grafite e ilustração. Eu vou fazer para vocês uma oficina de grafite e produção criativa para mulheres. E essa é uma realização do projeto Cultura e Programação no Complexo Cultural Samambaia, uma realização da Associação Imaginário Cultural e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Esse vai ser o nosso vídeo 1, nós vamos ter 4 vídeos. E eu vou contar primeiro um pouco da minha história. Por que eu pensei nessa oficina voltada para mulheres? E assim, quando a gente pensa em mulheres, a gente pensa, de certa forma, em um contexto de sobrecarga. E ao longo dos últimos 10 anos, eu trabalhei muito em home office, trabalhando artisticamente, buscando me desenvolver criativamente, artisticamente, em um contexto de casa, tanto de demandas domésticas, com crianças, casa, e também um trabalho autônomo de comunicação, arte, e isso foi gerando um volume de trabalho muito grande, onde eu tive que administrar dentro do mesmo ambiente tanto o meu desenvolvimento criativo, quanto essas outras demandas. Então, assim, geralmente quando a gente fala em um trabalho voltado para mulheres, geralmente existe um acúmulo, mesmo não sendo ainda mães, né, já se envolvendo com a maternidade, mas existe um acúmulo de papéis. Então, quando eu publicava nas minhas redes sociais as coisas que eu fazia dentro desse contexto, as pessoas ficavam intrigadas em relação a como que eu conseguia viabilizar esses processos criativos, como me manter ativa criativamente nesse contexto. E a gente teve no nosso país esse contexto de isolamento e muitas pessoas tiveram acesso a isso agora. Então eu trouxe nesse primeiro vídeo algumas dicas sobre como administrar isso e como manter a criatividade ativa. Porque a criatividade é como algo que a gente tem que cultivar. Então, assim, é uma coisa que vem de berço, mas se a gente não continuar cultivando, ela acaba morrendo. E das questões que ocorrem quando essa criatividade está muito baixa é aquele desânimo, é aquela coisa de se sentir improdutiva. Então, assim, particularmente, a criatividade para mim é vital. E para as pessoas, para as mulheres que acabam acompanhando minhas redes sociais, elas também manifestam isso como sendo algo muito vital, que quando elas estão distantes, acaba ocorrendo esse desânimo mesmo. Nos próximos vídeos eu preparei algumas etapas importantes para a gente conseguir manter essa criatividade ativa e aí eu pensei em um módulo, nós vamos trabalhar um módulo sobre criatividade, entender o que é criatividade, porque existe muito essa questão das pessoas falarem de dom, né? E a gente vai explorar mais sobre isso. Será que realmente é um dom? Será que só algumas pessoas têm essa criatividade? Será que só algumas áreas profissionais são criativas ou não? E no outro módulo a gente vai pensar no processo criativo como alguns processos de cura que a mesma pessoa não sendo artista, ela pode utilizar como algo que ela precisa para cura interior, para autoconhecimento, ou então mesmo para coisas que ela quer desenvolver no desenvolvimento pessoal dela, mesmo como pessoa, como ser humano. E como organizar isso no dia a dia, como você pode entender melhor as suas tarefas diárias, como pode dividir essas tarefas ou bloco de tempo para poder viabilizar essa criatividade. A gente acha que criatividade é muito uma coisa que vem do nada, mas ela precisa ser trabalhada e ela precisa ter um espaço na sua vida. Então a gente vai tratar no vídeo 3 sobre isso. E no vídeo 4 eu vou trazer algumas possibilidades de materiais e de atuação que a gente pode trabalhar em casa. Por exemplo, colagem, fotografia, pensando nos materiais que temos em casa e nas possibilidades. Então, assim,
Os vídeos, eles vão muito trabalhar a questão de olhar diferente para as mesmas ferramentas ou para as mesmas rotinas ou para a carga de trabalho mesmo. Uma das coisas que me ajudou muito foi isso, anotar a minha rotina, né, que eu tinha em casa, todo esse volume de trabalho, rastrear isso anotando no caderno e revisando. Conforme eu ia entendendo a minha rotina e como funcionava, eu conseguia introduzir coisas criativas dentro delas. Então, assim, se eu tinha que fazer algo com os meninos, eu procurava fazer de uma forma criativa. Se eu tinha que rastrear também quais eram os tempos que eu tinha sozinha, para ver que tipo de coisa que eu poderia fazer, como é que isso acontecia na semana, como é que isso acontecia no dia. E uma das coisas muito importantes que a gente vai tratar nos vídeos é isso, é entender como é a sua vida, quais papéis que você desempenha, para então pegar e dedicar algum momento para a sua criatividade. E aí pensar em materiais, em ferramentas, em contexto. Nesse processo de entender qual é o seu contexto, a dica principal é anotar. Então, procurar anotar, rastrear a sua rotina e entender quais são os seus papéis. A partir disso, procurar espaços de tempo e blocos que você pode se dedicar à sua criatividade. E olhar a sua criatividade com mais carinho, no sentido de que ela precisa ser cultivada. E que você é um ser humano criativo. E que isso não é um dom que vem do nada, mas que é uma coisa que, se você der uma luz, uma ênfase, você pode pegar e trabalhar em cima dela, e isso vai refletir no seu profissional, vai refletir no seu pessoal e vai refletir também, se caso você quiser, na sua vida artística, mas não precisa ser artista para ser criativo. Eu vou contar para vocês alguns dos meus trabalhos que eu desempenhei nesses anos e que foi justamente o que chamou a atenção para essa questão de conseguir produzir dentro desse contexto de sobrecarga. Uma das coisas que eu consegui fazer foi a faculdade. Então, assim, logo quando eu conheci a arte, eu em seguida já fui mãe. Então, eu sempre tive que lidar com essa coisa dupla, de tanto me dedicar à arte e ao profissional, quanto à criança, né? Depois eu fui em seguida fazer faculdade. E aí eu já tinha casa, família e a faculdade. E aí, com o tempo que eu fui desenvolvendo essa faculdade de jornalismo, eu consegui me formar. O meu projeto final foi murais, que incluía fotografia e arte urbana. Então, eu consegui mesclar as três coisas, né? Que era o grafite, que eu tinha conhecido lá no começo e que eu desenvolvi ao longo do tempo. O jornalismo, eu peguei mais a parte de fotografia. E como eu estava muito envolvida com a criação das crianças, eu trouxe a infância como um tema a ser explorado. Então, eu criei o meu TCC Murais na cidade, com colagem, grafite e trazendo entrevistas e falas sobre crianças, né? Fotografei crianças e fiz essa mesclagem. Esse trabalho deu uma certa repercussão, apareceu no Distrito Cultural da Globo e também em algumas TVs, tipo TV Câmara, algumas TVs assim, mais educativas e mais aprofundadas, né? Então deu para explorar muito esse trabalho. Ele foi um trabalho que rendeu também, posteriormente, alguns anos depois, uma exposição sobre a exposição matriz, que foi no Museu Nacional. Ela tratava sobre maternidade. Aí eu fiz a mesma arte, a mesma proposta, só que não tinha mais a infância, era o puerpério, que na época eu estava em puerpério. E assim, teve alguns outros trabalhos, né? Eu fiz workshop para as mulheres, dei oficinas para adolescentes, oficinas nas escolas. Durante esse período eu também aprendi outras técnicas, que foi tatuagem e ilustração.
Hoje em dia, no meu Instagram, eu dedico para criar ilustrações que incentivam o amor próprio e também o protagonismo feminino. Por isso, veio muito essa questão do público feminino perguntando como viabilizar isso, como viabilizar uma vida mais criativa, mais leve e a possibilidade de atuação na área artística dentro desse contexto. Sobre alguns trabalhos, ainda também posso citar a exposição Contexto Urbano, que eu participei, foi bem no começo, né, da minha carreira, ainda estava entre a comunicação e a arte. Durante um bom tempo também eu trabalhei como autônoma, fazendo comunicação, trabalhando na área da minha formação jornalismo, só que também voltada à área criativa de certa forma, que era a área cultural. E nesse período eu nunca deixei de pintar na rua. E durante isso, houve essa exposição, Contexto Urbano, que eu fiz a produção cultural e também participei como artista. E aí, durante esses anos, foi possível participar de algumas exposições. Mas eu destaco bastante a exposição matriz, que eu participei com outras artistas, que não era somente artista urbana, mas todas eram mães. E aí a gente trazia muito esse tema, né? Porque a mãe ela tem que conviver com o isolamento social já desde sempre. Principalmente após logo em seguida, né? No pós-parto, você já fica isolada, que se chama puerpério. Ele dura em volta de 2 anos. E aí a mulher ela fica meio tentando se redescobrir, porque ela já não é mais a mesma de antes, e aí ela passa por essa transição, passa por um isolamento, então ela acaba tendo que se conectar muito com coisas mais profundas. Nesse momento, pode ser um momento difícil para a criação, porque a pessoa está desconectada e ela está com muita demanda em relação à criança, o bebê. Mas também pode ser, se bem aproveitado, um momento de muita inspiração e assim, desenvolver artes que têm mais profundidade também. Eu participei dessa exposição matriz, eu estava com um bebê de 4 meses. E aí eu fiz uma colagem, fiz uma foto, uma colagem e trouxe a arte urbana como técnica junto, né? E na exposição teve muitas rodas, então assim, conforme você se conecta com outras mulheres que participam das mesmas vivências, você consegue entender mais o seu contexto. A partir do momento que você entende mais o seu contexto e o que isso traz, você consegue entender mais qual é a carga que você leva em relação principalmente a trabalho, por exemplo, trabalho não remunerado, e aí você consegue entender, não, eu tenho um período de tempo que eu dedico a um trabalho não remunerado, por exemplo, trabalho doméstico e cuidado com as crianças. Existe um outro tempo que é o trabalho remunerado. Aí você entende que você tem aquele período que você está produzindo capital. Mas existe outro tempo que você precisa cultivar coisas para ser um ser humano melhor, ou então para coisas que você quer fazer diferente. E esse tempo é que você tem que garimpar para que você consiga cultivar a sua criatividade. E assim, eu fui fazendo isso durante esses 10 anos. Só que assim, não é uma coisa que você vai fazer da noite por dia, mas que dá para ir adaptando conforme vai passando os anos, vai afunilando, e aí você vai conseguindo chegar a ter a sua criatividade com aquela atenção que ela merece, né? E aí, se você quiser trabalhar com arte, você vai conseguindo desenvolver. Sobre as coisas que eu vim desenvolvendo, eu vou trazer algumas artes e participações em projetos. E aí vocês podem conferir nos próximos vídeos. Eu vou procurar trazer esses exemplos e também exemplos de outras mulheres, outros artistas que também conseguiram desenvolver ou participar das coisas, mesmo depois da maternidade ou até mesmo com uma sobrecarga de trabalho, porque
Mesmo quando você não é mãe, existe uma carga já de trabalho em casa e uma carga de trabalho que às vezes você ainda não está dentro daquela área criativa que você gostaria de estar. Então, para tudo isso serve essas dicas em relação tanto à criatividade quanto à organização, tanto a materiais que você pode utilizar e também esse posicionamento em home office. Por exemplo, você não vai ter um lugar especialmente para a criação, aí precisa criar esse lugar. Então, assim, tudo isso tem a ver um pouco com autoconhecimento e com o que funciona para você criativamente. E eu quero que o que vocês foquem em relação a essa aula entenda a sua vivência, entenda qual é o seu lugar, entenda o que você assume e depois você se organiza para cultivar a sua criatividade. Para que você crie expectativas reais sobre isso e também para que você olhe a criatividade de uma forma que ela merece, de uma forma atenciosa, de uma forma importante. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.